Então, para o projeto agora do anel sincronizador, normalmente um dos critérios que a gente trabalha é a quantidade de energia de fricção gerada. Então, como ao aplicar a força de acionamento da luva sobre o anel de bloqueio e a força normal que vai induzir o momento, o torque de atrito interno aqui, durante o processo de sincronização, então acelerando ou desacelerando a velocidade angular da engrenagem ou do eixo. Nesse processo de atrito tem um escorregamento, e esse escorregamento que induz então a geração de calor aqui, que gera o desgaste desse componente aqui. Normalmente o anel sincronizador é o elemento que é projetado para sofrer esse desgaste do que na própria engrenagem, que seria o componente mais caro. Então, a forma como a gente faria esse projeto aqui, vamos considerar que nesse anel sincronizador é aplicado então o torque de sincronização e além do torque de sincronização também teria uma resistência ao movimento, que nesse caso que vou acabar considerando como sendo no mesmo sentido aqui, mas pode ser positivo ou negativo aqui em função do fluxo de potência que a gente estiver trabalhando. Então, só cuidado para não confundirem o atrito gerado para o torque de sincronização em relação a esse torque de atrito aqui, que são as resistências e as perdas. Por exemplo, a rotação do eixo em relação ao óleo, onde ele está imerso, em que gera uma resistência a esse movimento, e dependendo, se eu estiver desacelerando esse torque de resistência, então, a gente está chamando de torque de atrito aqui, ele vai colaborar para desacelerar a engrenagem, ou se eu dentro da sincronização eu estiver aumentando a velocidade angular da engrenagem, esse torque aqui ele tem que ser vencido. Então esse torque de sincronização ele tem que ser além da necessidade para sincronizar, ele tem que vencer também o torque de resistência. Então são dois elementos diferentes aqui. Então na somatória de torques e momentos aqui, segundo a lei de Newton, para o grau de liberdade de rotação, então a gente teria aqui o torque de sincronização mais o torque de atrito aqui é igual à inércia equivalente do sistema em que a gente vai sincronizar, então que a gente vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, vezes o nível de desaceleração aqui. Então a desaceleração alfa, que eu vou chamar aqui de usar a própria nomenclatura da cinemática para aceleração angular como sendo alfa. Cuidado que é diferente aqui do cenário anterior, em que alfa era o ângulo de conicidade, e aqui só estou usando como uma variável auxiliar da cinemática, como sendo a aceleração angular. Então a aceleração angular é derivada da velocidade angular em relação ao tempo. A potência também já é conhecida, a potência é a força vezes a velocidade linear. No caso da rotação, no grau de liberdade de rotação, então seria o torque vezes a velocidade angular. A potência gerada durante o processo de sincronização, então seria o torque de sincronização vezes a velocidade angular instantânea. Como a gente quer o valor da energia ao longo de todo o processo de sincronização em que a velocidade varia, então a gente pode reescrever a potência como sendo a derivada da energia gerada durante esse processo em relação ao tempo. Então, que seria igual ao torque de sincronização vezes a velocidade angular. Continuamos com a mesma expressão aqui desse lado aqui. Só abrimos aqui. Então, o valor da potência em relação à derivada. Multiplicamos incluso aqui essa equação, e aí só uma manipulação algébrica. A derivada, então, o infinitésimo da energia é igual ao torque de sincronização vezes a velocidade angular vezes dt. Como a gente já viu aqui antes, que alfa é igual a d ômega dt, então só fazer uma reescrevendo aqui o conjunto, então alfa é igual a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Podemos substituir, então, isolar o dt como sendo d ômega sobre alfa. Então, a gente reescreve aquela equação lá que a energia, que a gente está buscando a energia máxima de sincronização aqui,
seria o torque de sincronização vezes ômega, vezes dt aqui, que vou substituir o valor desse dt aqui em relação a d ômega alfa. Então, a partir daquela expressão anterior lá, do infinitésimo da energia aqui, em função de ômega d ômega, a gente pode integrar dos dois lados, porque nós queremos qual é a energia total, a energia máxima durante o processo de sincronização dentro de um intervalo de tempo. Então, da energia zero até a energia máxima aqui que a gente vai calcular. A velocidade angular aqui, então, da velocidade angular inicial até a velocidade angular final aqui. Fazendo essa integração aqui, então a gente chega aqui à energia máxima. Ele vai ser igual, que vamos adotar algumas hipóteses simplificadoras. Então, por exemplo, que o torque de sincronização, esse torque aqui, ele seja constante e a aceleração também seja constante ao longo desse intervalo de tempo em que a velocidade vai variar. Vou adotar essa simplificação aqui. Se isso for verdade, então, o torque de sincronização dividido pelo alfa, ele sai de dentro aqui da integral, então se são valores constantes, ele não depende de ômega, então sai aqui da integral, aí fica a integral aqui de ômega d ômega, que é a integral de um polinômio, é ômega ao quadrado sobre 2, variando da velocidade angular inicial até a velocidade angular final. Então, o valor aqui ficaria dividido por 2, né? Que seria do polinômio. Então, ficaria aqui vezes o dividido por 2 aqui, vezes então, ômega final ao quadrado menos ômega inicial ao quadrado aqui. Então, essa seria a expressão da energia máxima integrada aqui nesse intervalo de variação da velocidade. Recuperando a expressão anterior lá, da segunda lei de Newton. Então, o torque de sincronização mais o torque das resistências ao movimento era igual à inércia equivalente vezes a aceleração angular alfa. Então, só reescrevendo aquela equação, a gente pode substituir no lugar desse torque de sincronização por esse valor aqui de volta, porque nós vamos escrever essas equações em função da inércia equivalente em função da resistência que o sistema tem aqui. Então, por isso que a gente voltou aqui substituindo o torque de sincronização. E considerando que como a aceleração aqui alfa é constante, então o alfa médio que a gente poderia calcular aqui, então ele seria igual, então a variação daquela velocidade lá, ômega f menos ômega i, dividido pelo intervalo de tempo de sincronização. Então esse seria o valor de alfa que a gente adotaria. Então substituindo aqui no lugar do alfa esse valor da cinemática. Isso para aquela hipótese lá que a alfa é constante ao longo da variação ΔT aqui. Então, agora substituindo essas expressões, nós chegamos e fazendo uma manipulação algébrica aqui, que eu vou deixar que vocês realizem em casa, chegamos nessa expressão final aqui da energia. Então, a energia máxima aqui, ele seria meio da inércia equivalente vezes a variação ao quadrado aqui da velocidade final inicial, menos o torque da resistência ao movimento dividido por 2, mais as velocidades inicial e final aqui multiplicado pelo intervalo de tempo de sincronização. Então essa seria a quantidade de energia gerada durante essa fase aqui de sincronização do sistema. Então a partir daquela expressão que a gente obteve, só fazendo uma interpretação física do conjunto aqui, lembrando que essa velocidade aqui angular, os ômegas final aqui e final inicial, que a gente trabalha aqui, é a velocidade entre a engrenagem e o eixo. Então, nesse processo de sincronização, os dois componentes eles estão girando, então essas velocidades que a gente
colocou no cálculo, na realidade é a velocidade relativa, porque é a velocidade relativa o que gera esse processo de fricção aqui. Então, apenas deixar explícito aqui, o ômega que a gente calcula aqui, na realidade, ele não é a velocidade absoluta, mas sendo a velocidade do eixo, o luva, né? Os dois estão com a mesma velocidade, menos a velocidade da engrenagem. Então essa é a forma como a gente vai definir o sinal da velocidade, sendo do eixo menos o da engrenagem. Agora, quando a gente olhar aqui para o sistema, inicialmente, então dentro do processo de sincronização, inicialmente, essa velocidade do eixo e da engrenagem, elas são diferentes, por isso que a gente precisa sincronizar elas. Só que quando a gente chegar na velocidade relativa final, em teoria, a velocidade angular do eixo e da engrenagem vão ser iguais. Então a gente poderia simplificar essa expressão aqui, que quando o processo de sincronização estiver finalizado, essa velocidade final vai ser igual a zero. Então a gente pode reescrever a equação final como sendo que a energia máxima então seria meio aqui, meio da inércia equivalente vezes ômega i ao quadrado. Então o i aqui agora a gente vai representar de forma simplificada como sendo a velocidade inicial, né, relativa entre eixo e engrenagem, como sendo ômega. Então ômega ao quadrado e tem esse sinal negativo que veio aqui para frente do termo da equação. Aí o resto, a mesma forma, menos o torque de resistência dividido por 2, vezes ômega i, que a gente vai passar a escrever como ômega, vezes o intervalo de tempo de sincronização. Então, no final das contas, a energia máxima que a gente vai calcular vai ser usando essa relação aqui, sendo que o ômega é a velocidade relativa, que a gente vai pré-definir que seria a diferença entre a velocidade angular do eixo e da engrenagem. Agora, alguns valores de referência para o torque de resistência ao movimento, aquele torque de atrito, em função da aplicação aqui. Veículos da linha de passeio, então, ele teria alguma coisa em torno de 12 Nm em relação ao eixo piloto. Então, a aplicação comercial aqui, caminhões e ônibus, entre 4 a 8 Nm, e caixas mais pesados, multi-range, então, de 10 a 14 Nm aqui de resistência, de torque de resistência ao movimento de rotação. Atenção que esse torque aqui, fornecido pelo livro, como referência, ele é em relação ao eixo piloto. Significa que se o torque de sincronização e o cálculo da inércia equivalente for feito em um eixo que é fora do eixo piloto, na linha do eixo piloto, então eu preciso usar a relação de transmissão para corrigir esse valor aqui. Caso precisem fazer essa correção, então, por exemplo, para eu recalcular o valor do torque de resistência no secundário, partindo desse valor aqui, que está no eixo primário, no eixo de entrada, a forma como eu vou passar esse torque vai ser multiplicando pela relação de transmissão. Cuidado que essa relação de transmissão não é a relação de transmissão da marcha. Eu preciso ver o fluxo de torque, se é para cima ou para baixo, ele pode ser o inverso do valor da relação dado na marcha. Então preciso tomar bastante cuidado na hora de definir quem é esse valor aqui que eu vou usar para corrigir o torque dado como valor em relação ao primário aqui, por exemplo. Então vamos pegar aqui uma ilustração de uma caixa aqui de um estágio, que desse lado aqui então está o eixo piloto, a entrada de torque aqui a partir desse lado aqui, e vocês estão reparando que as luvas elas estão posicionadas no eixo de entrada. Então um estágio, o fluxo de torque aqui ele entraria se eu sincronizo, por exemplo, vamos sincronizar essa primeira engrenagem aqui. Então se eu sincronizo essa engrenagem aqui, o fluxo de torque ele desceria, e aí depois iria lá para o diferencial na saída da caixa, se for o estágio. O que nós
enxergamos aqui. Bem, na hora que eu for fazer o cálculo e precisar do valor do torque de resistência, então, essa caixa aqui é da linha leve, então eu vou pegar lá o valor de 2 Nm. Como ele está, o 2 Nm é em relação ao eixo piloto, que é o eixo de entrada aqui, e a engrenagem que vai ser sincronizada já está no próprio eixo, então eu vou usar o próprio 2 Nm. Se o sistema de sincronização, ele ao invés de estar aqui no eixo primário, ele estiver no eixo de saída, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação de transmissão aqui dessas duas engrenagens, calcular o valor dela e corrigir então em função do valor dado lá em cima no primário e calcular o eixo de saída ou secundário, dependendo do tipo de caixa que vocês estiverem trabalhando. Então eu preciso fazer essa relação. Qual é o valor de I que eu vou usar aqui? Como o fluxo de torque que eu enxergo aqui o pinhão está aqui para cima e a coroa está aqui para baixo. Eu quero transferir, cuidado que isso não necessariamente coincide com o fluxo de torque. Então eu preciso, para determinar esse I, eu preciso pegar o valor de torque que está hoje nesse eixo e jogar ele por debaixo. Então eu vou jogar ele para cá, então eu vou fazer o I como sendo o diâmetro da saída dividido pelo diâmetro, o número de dentes da entrada. Isso vai me dar a relação. Significa que do ponto de vista da saída, esse torque de resistência vai ser maior porque passou por uma relação de transmissão aqui de amplificação. Então, revisem lá em vibrações a forma de cálculo quando passa por diferentes relações de transmissão para o torque e depois lá para a inércia equivalente. Outro valores também de referência que o livro dá, então é por coeficiente de atrito do cone, para gerar o torque de sincronização. Então aqui ele indica que para cada cone seria uma variação entre 0,08 até 0,12 aqui. Esses valores de atrito normalmente eles não são muito altos, porque o sistema ele é banhado em óleo. A energia específica, então, durante o projeto, normalmente o que é definido via catálogo vai ser a energia específica, que é uma razão que daquele cálculo da energia máxima que a gente fez, dividido pela área de contato onde tem a fricção, então que seria aquela área do cone. Se forem vários cones relacionados a diferentes anéis de sincronizadores, então a gente vai somar todas aquelas áreas e dividir a energia total pelo total da área aqui. Também vocês já conhecem o cálculo da potência, então para eu determinar a potência eu vou pegar a energia, essa energia específica aqui, dividir pelo intervalo de tempo em que o atrito ocorre, que é o processo de sincronização ocorre. Então esse ΔT aqui é o intervalo de tempo de sincronização, em que isso já me dá a potência. Então a energia é dada em joules, a energia específica em joules por milímetro quadrado, por exemplo, a potência em watts e a potência específica em watts por milímetro quadrado. Uma referência em função do tipo de material. Então nós temos, por exemplo, materiais mais baratos, mais simples, como o bronze. O máximo de energia específica que ele poderia trabalhar, então, seria de 0,09 joules por milímetro quadrado, e a potência máxima que ele poderia sofrer seria de 0,45, para não ter um desgaste prematuro do componente, e assim por diante. Elementos com materiais mais caros aqui, com qualidades melhores, então ele suportaria um valor maior aqui de energia e potência, até o sinterizado, que seria o valor maior aqui de 1 para energia específica e 1,5 para potência específica aqui. Então no projeto, em função da aplicação de quanto de torque de sincronização e energia for gerado, posso trabalhar com diferentes tipos de material. O custo aumenta conforme a qualidade do material, mas dependendo do espaço, da geometria que eu tenho disponível, pode ser que eu não consiga montar um anel sincronizador com uma área grande o suficiente para trabalhar, por exemplo, só com um bronze. Então eu vou ter que buscar outros materiais, mesmo que encareça o projeto final
do sistema sincronizador. Outra referência de valores também da literatura. Então, só para ter uma noção da ordem de grandeza aqui, esforço de troca de marcha. Então, em veículos da linha de passeio, o motorista ele não deveria passar de 8 a 12 kgf, e o tempo de sincronização manual que ele realizaria seria então entre 0,15 e 0,25 segundos. Esse é o tempo em que a gente contabilizaria aquele torque de sincronização. Caixa central, então, as forças são maiores aqui, né, 18 kgf até 25 kgf, e um tempo de sincronização que também pode ser maior. Isso em função das inércias equivalentes que são maiores, então a força precisa ser maior e o tempo que eu vou precisar para sincronizar também vai ser maior. Os grupos agora de multiplicador e grupo redutor, o acionamento deles é pneumático, então eu entraria no projeto lá do sistema pneumático para o cálculo das forças. E o tempo de sincronização padrão aqui dado pelo livro, então 0,15 e 0,20 aqui como tempo de sincronização.